Saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo de Magalhães, você está no canal Deus Um Só. E aqui é um canal dedicado a falar de literatura e religião, filosofia e religião, religiões do mundo, religiões comparadas, sociologia da religião, fé e espiritualidade, sem caráter apologético. Não vou pregar nada, mas vou apresentar os livros, vou comentar os assuntos, tenho a minha fé, mas não é um canal missionário. Agora, se você se sentir tocado por algum assunto, deixe seu comentário e a gente pode debater com calma, né? Sem questões dogmáticas, sem teologias, porque eu não sou formado em teologia, sou um crítico literário, né? Tenho bacharelado em letras, então a gente vai discutir mais assuntos, as minhas leituras sobre esses aspectos religiosos, né? Da história das religiões, etc. Né? E hoje um assunto mais complexo e um livro interessantíssimo que vai tratar dos códigos da Bíblia ou código da Torá, né? Então é um livro interessantíssimo nesse aspecto. Então vamos falar o código da Bíblia ou o código da Torá, que é o Pentateuco, né? Então a Bíblia aqui, eles falam a Bíblia, mas não é a Bíblia toda, eles estão falando da Torá, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Então do Michael Drosnin, que faleceu em 2020, né? 2020 faleceu. Mas aí ele escreveu esse livro aqui falando desses códigos, que aliás não é novidade para quem estuda Kabbalah, né, numerologia, gemátria, né, essas questões do cordoveiro lá, o pardes, que é essas combinações numéricas, né, que tem ali no hebraico, né, então é interessante porque é um tema que nos leva a estudar a Bíblia, né, então acho mais importante aqui. Nós vamos discutir algumas possibilidades de leitura deste livro do Código da Bíblia, ou Código da Torá, lembrando que a Torá é um trecho inicial da Bíblia Sagrada. Né? Então a Bíblia Sagrada ela é composta de várias camadas. Né? Então você tem a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois você tem os profetas e os 12, que são os profetas menores. Né? Lembrar que a Taná, a Bíblia hebraica, tem uma sequência diferente da Bíblia, por exemplo, essa aqui que é católica, né? Diferente também da protestante. Agora, a maior diferença são os livros a mais, né? Que falam, os livros a mais são deuterocanônicos. Os deuterocanônicos tem na católica, mas não tem nas outras, que o Lutero tirou esses livros, né? Que não tem na hebraica. Também a hebraica não tem, né? Então, para os hebreus, né? Para a língua hebraica e para os protestantes, esses livros seriam apócrifos, né? Na Bíblia católica são os deuterocanônicos, né? Então, tem essa diferença aí. Então, por exemplo, né, enquanto na Bíblia que a gente conhece acaba em Malaquias, na Bíblia hebraica acaba em Crônicas, né? Crônicas que é uma reescrita de Samuel e Reis, né? Reis e Samuel, que na Bíblia que a gente conhece está lá 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Rei, 2 Crônicas. Na Bíblia hebraica é só um livro, né? Não tem essa divisão. E tem aqueles livros que ainda suscita indagação sobre a autoria, o livro de Daniel, né? O livro de Isaías. O livro de Isaías são 2 ou 3 autores, né? Ou é um autor só, né? Então há quem defenda 3 autores para o livro de Isaías, né? E aí é interessante essas diferenças. E tem livros, a ortodoxa tem mais livros, né? A Bíblia ortodoxa, a etíope tem muito mais livros que esses apócrifos. Tem vários apócrifos que foram encontrados depois. Tem os apócrifos gnósticos, né? A biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, né? Este livro que vai, lá no capítulo 6, vai falar dos manuscritos Mar Morto, né, que é o Qumran, que é uma comunidade essênia que tinha ali um deserto, né, Mar Morto é aquela região desértica, ali tem as cavernas, eles escondiam lá em potes de barro, né, esses manuscritos. E aí, inclusive, esse ano tem aí a sensacional descoberta de que possivelmente esses manuscritos são mais antigos do que se imagina, até um século, né? Tem a datação lá de segundo século antes de Cristo, né, época dos Macabeus. Interessante que Macabeus você vai ver a história só aqui na Bíblia Católica, né? O Macabeus, se você tem a Bíblia protestante e a hebraica também, não vai ter Macabeus ali a resistência, né, dos hebreus, dos judeus, contra os helenos, a helenização do país depois do Alexandre o Grande, etc. Né? Agora, possivelmente, esses manuscritos remotem ao século III, ou até mais antes, né? Então, interessante isso aí, tem essas pesquisas que o pessoal faz. E, tá, vamos lá, então, a questão aqui das combinações. Interessante que essas combinações interessaram até o Isaac Newton, né? Grande matemática, aí, gravidade, lei da gravidade, tal, lei da inércia, ação e reação. Pois é, acharam vários escritos né, lá do Isaac Newton sobre os códigos da Bíblia, as combinações de letras, ou seja, isso aí já tem lá no Cordovero, o Pardes, né, já falou muito da Kabbalah aqui, que são essas combinações, possibilidades de encontrar palavras, né,
é um verdadeiro caça-palavra. Inclusive, ele tem aqui várias demonstrações que ele usa programa de matemática, né? Então, tem vários programas de matemática, inclusive aqui na capa, né? Que é o caça-palavra. Ele coloca um programa de matemática e vai caçando as palavras mais significativas, né? Então, tem vários, eu quero achar que tem página inteira aqui, que ó, tem essas aqui dupla, né? Então, ele vai achando verdadeiros códigos, ele vai achando no meio das palavras em hebraico, né? E aí vai achando também palavras que têm mesmo valor numérico. Então você pode pegar várias palavras, somar as letras, lembrar que cada letra hebraica, e a romana também tem isso, né? Tem valores numéricos. Então você somando essas letras do hebraico e encontrando outras palavras com o mesmo valor numérico, né? A gemátria trabalha muito essas questões de número, né? Para encontrar palavras. E aí ele vai trabalhando assim, os padrões, né? Letras que estão distanciadas 10 uma da outra, 15, 20. E aí vai jogando o programa de computador para achar essas sequências. E aí acharam várias sequências de falando, por exemplo, aí da morte do primeiro-ministro Isaac Rabin, que foi uma das últimas tentativas de paz ali na Palestina, né? Então ele foi morto por um radical judeu, nem foi um Hamas da vida aí, não foi um radical judeu. Matou ele lá em 95, e aí tem toda aquela tragédia, a confusão, né? E aí ele vai mostrando que isso já estava codificado. Então ele vai achar lá uma série de palavras conectadas, letras conectadas, né? Então, ou seja, e ele vai ter todo um trabalho matemático de explicar por que existem essas referências, né? Então, ele vai trabalhar um contexto e vai selecionar letras nesse contexto. Então, por isso que esse verdadeiro caça-palavras, né? Igual tá aqui, ó, caça-palavras, você pode ver que ele achou dentro de um conjunto de letras duas palavras, uma cruzando a outra. É o caça-palavras, né? Então, aí ele falou assim, mas se eu pegar um livro igual Guerra e Paz, eu acho isso? Aí ele fez várias tentativas, não encontrou, né, tão frequentes padrões como ele encontrou na Torá, na Bíblia. Então, ou seja, é possível você pegar um monte de letras aleatórias e encontrar padrões? Vou achar uma palavra aqui no meio. Pode, mas a frequência na Guerra e Paz, que são imenso, um livro imenso, né? Pega os Miseráveis, Victor Hugo, pega lá com um monte de letras, né? E isso só, essa guiamática que ele está fazendo aqui só funciona na língua hebraica. Se você pegar a Bíblia em português, você não vai achar isso aí não, tá? Não adianta. Então ele vai apontar uma série de questões históricas, a Bíblia já previu a história, a Bíblia é um livro profético no sentido de prever histórias, está tudo codificado na Bíblia, né? Então, né, não dá uma resposta final para essa questão, e essas questões de gemátria, de numerologia, valor numérico, tudo isso já tem na Kabbalah, né? Então, ou seja, o que ele está fazendo é aplicando um programa de computador, né, que vai gerar essas procuras de palavras previamente, né? Quantas vezes eu encontro essa letra aqui? Ah, de 50 em 50 letras você encontra essa letra. Ah, Torá, foi uma palavra Torá, foi uma palavra, entendeu? Guerra nuclear. Entendeu? Tipo assim, aí ele vai fazer uma série de profecias e apocalipses, né? Vai acontecer os apocalipses. E aí vai lembrar um fenômeno chamado de bibliomancia. Então anota assim, bibliomancia é uma pessoa pegar um livro, né, e achar código nesse livro, começar a fazer profecias e adivinhações com isso, né? Igual você pode pegar a borra do café, tô vendo a imagem da borra do café aqui e tal, jogar um búzio lá, ver uma sequência, é isso, né? Então você pode ver a adivinhação, os antigos adivinhos pegavam as entranhas dos pássaros e faziam adivinhações, né? Então é isso. Então você pode pegar um jogo de pedras e jogar ali e falar que deu. É isso. Então você vai fazer uma bibliomancia, mas isso já tinha lá nos grandes teólogos, podemos dizer assim, na Bíblia hebraica, de achar combinações do nome de Deus, né? Então tem versículos no Êxodo que eles selecionam, né? É a chamada Shem HaMeforash, para encontrar os 72 nomes de Deus, né? É igual no Islã, tem os 99 nomes de Alá, tem os, né, Yahvé, Yahweh, Elohim, as combinações do tetagrama, 72. Então eles pegaram 3 versos no Êxodo, em hebraico, você vai lendo, combinando as letras, né, forma palavras. Então, segundo então, essas combinações não são nenhuma novidade. Então, isso que ele está falando não é novidade. A grande novidade foi que eles passaram a usar computadores, né? Inclusive procurar a palavra computador, né? Então aí, eu não sei, eu acho que algumas coisas são meio pesadas, né? Assim, meio complicadas, mas o importante é que fazer as pessoas procurarem e ler a Bíblia, né? Então acho assim, né? Por mais mirabolante que alguns. Tem umas partes dele aqui que eu fiquei até assim, né? Que eu fiquei lembrando do Daniken, né? Ele falou assim: olha, se a Bíblia foi codificada, foi a inteligência superior que codificou. Sim, perfeitamente. Se a Bíblia é inspirada por Deus, obviamente a inteligência superior, né, não foi o ser humano que codificou isso aí. Se é que existe todos esses códigos que está falando, né? Essas profecias aí. Se não são só combinações aleatórias, né? Se são probabilidades de combinação,
aí é matemática, né? Ou seja, qualquer livro que você pegar, etc, né? Então, ele fala, então a inteligência criou essas combinações de letras, ditou ao ser humano, o ser humano escreveu, né? Moisés, ou quem tenha sido, escreveu essas combinações. Então, Deus seria essa inteligência cósmica, sim, né? Se você não levar para impessoalidade, né? Mas ele chega a ponto de falar assim, se for uma inteligência alienígena, né? Que aí fica lembrando lá os contos do Isaac Asimov, do Arthur Clarke, né? O 2001, Odisseia no Espaço e tal. Então eu acho ele meio Danny, que é aquele cara fala que dos deuses astronautas, né? Que na verdade os deuses são manifestações de povos de outro planeta que visitaram a Terra e tal. E aquelas imagens que Ezequiel viu na Bíblia são carruagens de fogo, são OVNIs, né? São UFOs descendo ali para Ezequiel. Então ele fala assim, e se esse Deus, que a gente chama de Deus, é um povo extraterrestre que está comunicando com a Terra? Né? Tipo, alguns falam que a Arca da Aliança era um transmissor, né? Que tinha placas de ouro, era um transmissor, né? Indiana Jones que procure, né? Essas questões da Arca. Então eu acho que ele vai muito para especulação, nesse ponto ele vai para especulação, né? E aí faltou ele falar Anunnaki aqui, né? Que tem essa teoria dos Anunnakis, que é aquela teoria de que os deuses de outros planetas, né, esses deuses seriam seres de outro planeta que vêm colonizar a Terra e formar até o DNA do ser humano. Que aí lembra aqueles filmes do Alien lá, né? Esqueci o nome do diretor agora, mas tem um filme de Alien que tem os engenheiros, né? Eles criam a raça humana, depois inventa a poção lá para destruir os seres humanos, que é o Alien, né? Então, será? Ele fala assim, será que Deus fez um contato imediato com a Terra? Então Deus é um ET, né? Então é complicadíssimo isso aí. Eu acho que às vezes ele fica muito viagem, né? Ele entra nas viagens, assim, que não tem nada a ver. Essa ideia de contato imediato é um filme do Spielberg, né? Contatos imediatos, terceiro grau, né? Então, vou até conferir esse filme aí. Que é um filme que mostra cenas dos aliens chegando com naves, né? Tocando musiquinha, comunicando com o ser humano. Né? Tem um filme do Alien também lá, né? Tem o ET, né? O ET amigável, né? Que faz amizade com os meninos, né? Tem esses filmes assim. Então eu acho que nesse ponto aí, ele falar que uma inteligência superior criou a Bíblia, ok, não? A gente considera, né, Deus uma pessoalidade e tal, né? Então ele transmitiria como revelação a Bíblia, a Torá, né? E aí a questão também de a Torá foi entregue pronta, né? Então tem essa, para um judeu religioso, com certeza a ideia que a Torá foi entregue pronta, mas obviamente que ela foi escrita em momentos da história, né? Inclusive há teorias de que foram 4 livros, né? Então era o Gênesis, o Êxodo, o Levítico e Números, e depois o Deuteronômio era um resumo dos livros, não era um quinto livro, era um resumo, e aí foi adicionado. Você pode ver que muitos assuntos repetem como um condensado, como um sumário, né? Então eu acho que por mais que tenha algumas coisas mirabolantes nesse livro, inclusive tem a parte 2 que eu vou ler também, né? Tem esse livro aqui, a parte 2 de 2002, ele fez a continuação deste livro, e inclusive ele vai fazer citação aqui do Jack Miles, né, que escreveu a biografia de Deus, então ele vai fazer uma série de viagens aqui, né, igual faltou falar do Denneken, e ele fala assim, esses códigos estão na Bíblia aí desde lá, 4.000 anos atrás, né, podemos dizer assim, e só agora nós conseguimos ler. Então essa inteligência suprema, esse ET que ditou a Bíblia, deixou esse código na Bíblia e agora nós vamos decifrar, porque agora nós temos supercomputadores, nós temos inteligência artificial, né? Inclusive, essa ideia lá né, essa pesquisa saiu aí do Qumran, né, dos manuscritos Mar Morto, que são mais antigos do que a gente imaginava, que os cientistas imaginavam, foi graças à inteligência artificial que comparou os padrões de letra, né? Então eles compararam os padrões de letra, separaram os padrões, né, com as grafias, que tem variação das grafias, e aí foram fazendo também pesquisa de carbono, né? Então falaram, esse é mais antigo, esse aqui é mais antigo, esse aqui é mais antigo, e aí arrastou 100 anos para trás ou mais, né? Interessante isso aí. Então, graças à inteligência artificial que a gente tem essas descobertas, né? E só graças ao computador, então, a gente conseguiria ler esse código que estaria profetizado lá no livro de Daniel, por exemplo, né? O livro de Daniel também teria. E aí tem aquelas referências do livro de Daniel com o Apocalipse de João, né? O livro da Revelação, né? Então, é nesse ponto que eu acho que ele começa a viajar, porque ele vira especulação. Qualquer um fala o que quiser, né? Qualquer um fala o que quiser, né? Então, primeiro positivo, importante que você vai ler a Bíblia para entender o livro, né? Ele vai ter várias referências bíblicas, várias passagens, então você vai recorrer à Bíblia e é interessante que é motivo você ler a Bíblia, né? Fale mal, fale bem, mas lê a Bíblia, né? E positivo, porque ele vai explicar essas pesquisas, né? Vai falar dessas pesquisas arqueológicas, vai explicar a matemática por trás. Agora, o negativo, tudo tem positivo e negativo, né? O negativo é que ele vai para a especulação, né? Muita coisa que ele começa a supor, e mesmo que tivesse todas essas profecias, né? Muitas delas já aconteceram, né? Então, esses assassinatos, essas mortes, atentados, tudo já aconteceu.
E a profecia, então, seria inútil, né? Porque ela vai profetizar o que vai acontecer, então você não pode fazer nada para mudar, né? Porque senão não seria profecia, né? Então é complicado da profecia, é um aviso para arrependei-vos, né? Os profetas vieram para falar, olha, se arrependam que vai acontecer isso aí, então, né? Outra coisa, o futuro estaria fechado, né? Ou Deus mudaria o futuro de acordo com o interesse, né? Outra questão também, o Maktub seria a fatalidade, tudo está fechado, tudo está escrito, né? O calvinismo, por exemplo, o calvinismo, tudo está determinado, né? O livro já foi escrito. Então, ou Deus vai mudando os futuros possíveis, né? O molinismo, né? Os futuros possíveis, né? Então, essas questões são teológicas, pesadas, e aqui não sou um especialista nesses assuntos, né? Mas é interessante que pode se levar a isso, né? Se tudo está codificado na Bíblia, tudo já foi escrito, né? Então todas as profecias, tudo que vai acontecer já está escrito, então tudo está determinado, né? Nada que você faça vai mudar qualquer coisa, porque tudo já está escrito. É isso, né? Fatalidade. Então, por mais que você saiba tudo que vai acontecer, guerras, o holocausto, então, tudo já está profetizado, calculado, escrito na Bíblia, então não há nada que você possa fazer, né? Então, é outra possibilidade. Vou ler a parte 2 desse livro, né? E aí em breve te volto falando desse aí, ok? Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.